Hoje é mais uma terça de Psipoema e hoje talvez eu pese o clima, porque hoje eu quero te lembrar que tu está vivo, por enquanto. Eu estou viva, por enquanto. Isso aqui é uma passagem. Nós estamos aqui aproveitando e experienciando essa vida, assim eu espero, mas ela não vai durar para sempre. O que a gente está fazendo com o tempo que nós ainda temos e que nós nem sabemos quanto tempo é? Me desculpa pesar o clima, desculpa falar sobre isso. Talvez, se não quiser ouvir hoje sobre finitude, talvez eu te sugiro passar esse vídeo. Mas eu gosto muito de me lembrar do quanto a vida passa, do quanto os momentos eles são únicos, porque quando acontece, por exemplo, aconteceu uma pandemia, nós naquele momento ficamos impactadíssimos e pensamos a vida é um sopro e nós temos que aproveitar cada momento. E aí se passaram anos depois da pandemia e a gente simplesmente esqueceu. A gente simplesmente voltou naquele ritmo de manada e segue fazendo as coisas como se tudo fosse durar para sempre. A gente tem pressa, a gente dirige com pressa, a gente olha o celular com pressa, a gente toma banho com pressa, a gente toma café com pressa. E muitas vezes quando eu falo de desacelerar, quando eu digo às vezes para alguém, não, eu tenho tempo, eu me sinto um ET. Porque se o tempo não é uma das moedas mais valiosas da vida, meu Deus, o que é então? E às vezes eu fico pensando, a gente fala tanto do tempo, de aproveitar o tempo, quando a catástrofe acontece, mas no ordinário, no dia a dia comum, a gente esquece. E a gente simplesmente acha que vai durar para sempre. Aí a gente se perde, sabe no quê? Em começar a se comparar. Quando vê, a gente está comparando a nossa vida, fazendo esse grande desserviço, de comparar a nossa vida com a do outro, sabendo que a gente saiu de pontos diferentes e nós tivemos meios diferentes e acessos diferentes, mas a gente se compara. Aí a gente vai lá também e fica preso em não tomar decisões, porque a gente fica pensando o que o outro vai pensar disso. E se for com essa roupa, o que o outro vai achar? Pois então, né? Aí a gente também acha que tem tempo de fazer depois. Só que o dia de amanhã, ele é surprise. A gente não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Eu sei o que eu tô fazendo agora, mas do amanhã eu não tenho controle. E eu preciso me lembrar de que o amanhã eu não tenho nenhum controle. Quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, fica um pouco melancólico. Eu falei, eu ia pesar o clima. Mas é importante que a gente lembre que a vida tá passando e a vida acontece no agora. É claro que quanto mais clareza, quanto mais consciência eu tiver sobre o que eu estou fazendo, sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto e o que eu não gosto, mais escolhas assertivas de acordo com o meu momento eu vou ter condições de tomar. Mas se eu ficar ainda achando que o autoconhecimento é balela e que eu não preciso disso e tal, e que eu posso conversar com o chat GPT, e que eu não preciso de terapia, e que eu não preciso cuidar de mim, e que a academia eu vou quando eu quiser, eu vou estar sempre me colocando em segundo plano. E colocando tudo aquilo que não é essencial em primeiro plano. Até que o meu corpo, coitado, vai lá e grita e diz, meu Deus, os seus exames estão alterados, ou você está com alguma doença. E aí simplesmente eu digo, agora eu preciso cuidar da minha saúde. Como se eu nunca precisasse ter cuidado antes. Quanto antes a gente se der conta de que esse corpo é a nossa casa nesse mundo. E que nós somos, sim, uma pessoa muito importante, muito especial. E se tu acha que tu não é, tá na hora de começar a se achar. Se achar literalmente, né? De quem anda perdido se encontrar, melhor vai ser pra ti. Porque a vida, ela simplesmente, ela escorre entre os nossos dedos. A gente não tem tempo para consertar tudo. As pessoas vão embora sem nem dizer tchau. E a gente não tem controle algum sobre. Chega uma hora que é importante sim que a gente pare, respire e veja o que eu tô fazendo com a minha vida. O que tá rolando aqui? Por que tanta pressa? Quando a gente menos espera, a gente tá escovando os dentes muito rápido, a gente penteia o cabelo quase arrancando, a gente tá sempre tensionado, a gente não tem tempo para tomar café. A gente trabalha para sustentar coisas das quais, se não estivesse internet, a gente nem teria. A gente passa mais tempo no Instagram do que com a nossa família, muitas vezes. A gente não tem tempo para ir na academia, mas a gente para 4 horas no celular, ou mais.
É sério isso. Tudo isso me faz pensar que nós estamos um pouco perdidos e que a gente precisa, sim, se achar. Precisa, sim, ir de encontro a si mesmo. A poder olhar para nós mesmos e entender quais são as nossas necessidades e começar a buscar atendê-las. O outro não vai fazer isso por nós. Ser responsável pela nossa vida e poder tomar as decisões e fazer as escolhas que a gente acha que precisa fazer é um movimento totalmente nosso. Nós somos adultos aqui. E a gente não vai poder ficar delegando para o outro responsabilidades que são nossas. Terceirizar o cuidado, terceirizar a nossa felicidade, o tempo todo ficar delegando para o outro que ele cumpra as nossas expectativas. As expectativas são minhas, quem vai ter que lidar com isso sou eu, não é você. O Fritz Perls, ele pesou o clima um pouco antes do que eu. Porque ele trouxe a oração da Gestalt, né? O Fritz Perls, ele é o fundador da Gestalt. E ela diz assim: eu faço minhas coisas. Você faz as suas. Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nos encontramos é lindo, se não nada a fazer. Simples assim, essa é a oração da Gestalt. Quem escreveu foi esse cara, um cara que simplesmente revolucionou muito a forma de pensar, que teve coragem o suficiente para poder trazer assuntos muito polêmicos e unir várias teorias junto com outras pessoas também, pra gente e para que hoje a gente possa ter o que nós conhecemos como a Gestalt terapia. Eu não vou entrar aqui em falar da Gestalt nesse vídeo, porque senão eu não vou acabar este vídeo, mas eu gosto muito dessa oração e dessa forma de pensar, porque ela traz a responsabilidade para de quem ela de fato é, que é para cada um, né? A responsabilidade que eu tenho sobre mim, a responsabilidade que tu tens sobre ti, a responsabilidade da minha felicidade que é minha, da tua que é tua, e que eu não posso ficar colocando as minhas expectativas sobre os outros. E os outros não vão precisar ficar colocando sobre mim. E se colocarem, eu entender de que eu não preciso corresponder. Eu não consigo dar conta. Porque o que eu vou entregar é o que eu consigo. E se isso não for suficiente, cabe ao outro, né, poder tomar essa decisão. Mas eu vou continuar entregando aquilo que me cabe, aquilo que eu consigo. Me cabe literalmente no sentido daquilo que eu consigo suportar dentro de mim. Eu não posso me comprometer em atender às expectativas do mundo, porque eu vou me frustrar totalmente, é impossível fazer isso. E a gente se liberta muito do peso de agradar o outro quando a gente entende que a gente não vai conseguir. Essa missão, ela não tem como ser concluída como sucesso. Muitas vezes a minha forma de ser vai te agradar, mas por vezes ela vai te desagradar e eu não dou conta disso. Pode ser que em algum momento a gente busque sim se adequar e se moldar para caber, mas isso precisa ser um movimento muito consciente, porque a chance de a gente se perder no caminho é muito grande. Quanto antes tu começa o teu processo de autoconhecimento, tu se dedica a você consegue viver essa vida com mais valor e com mais sentido. Porque lembra, ela está com os dias contados. É muito duro isso. Só que este querido aqui, o tempo representado aqui por essa ampulheta, ele tá passando o tempo inteiro. É um tempo que passa. Se quiser saber quanto eu tenho na minha conta, eu abro meu aplicativo do banco. Mas eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. E eu espero que no tempo que eu tenho, eu possa aproveitar e realizar os meus sonhos. Mas se eu ficar o tempo todo pensando no depois, ou no que o outro vai pensar, ou me comparando, ou colocando ainda expectativas inalcançáveis, sabe? Mediante a vida dos outros, obviamente que eu tô perdendo esse tempo. Eu não tô fazendo esse tempo e ao meu favor, porque eu tô colocando expectativas no outro. Eu tô usando a minha energia para direcionar para aquilo que eu não tenho controle e com certeza vou me frustrar. Então eu espero de coração que tu entenda, como o Ian de Albuquerque diz, que você é o seu próprio lar. Ele traz
com essa imagem. Porque nós somos o nosso próprio lar. Nós merecemos muito cuidado e muita atenção. O tempo, ele tá passando. A forma como a gente atravessa o tempo é que faz toda a diferença. E eu espero de coração que possa ser com muita consciência, que a gente possa mergulhar nesse processo contínuo de descobrir quem nós somos e que a gente possa também se apaixonar por esse processo. Eu não vou te dizer que ele é um processo fácil, mas com certeza ele é muito gratificante e faz toda a diferença. Faz com que a vida realmente faça com que tenha sentido. Eu espero que o dia que eu esteja para me despedir desse mundo, que eu possa olhar para trás e sentir gratidão por tudo que eu vivi, que eu saiba que eu criei histórias muito bonitas sobre mim, que eu tenha construído uma vida que eu goste muito de viver, que eu tenha perto de mim pessoas de bom coração, que eu tenha criado muitas memórias nos corações das pessoas que eu amei e também memórias que eu me lembre com muito carinho. Talvez é muito disso que eu falo aqui hoje. A gente possa conscientemente saber o que a gente está querendo dessa vida. Conscientemente construir histórias sobre nós que a gente ame viver. Porque não adianta a gente passar por essa vida tentando correr atrás do tempo e perceber lá no leito de morte que poderia ter feito diferente. A hora é agora. Eu espero que, de alguma forma, essas palavras movimentaram algo aí. Que tu possa compartilhar esse vídeo com alguém que faça sentido, que tu possa deixar teu like, que tu possa se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos. E que tu me encontre aqui também na próxima terça. Um beijo e até lá!